estratégia em relação ao monitoramento, controle e aquisição desses insumos? Isso responde à pergunta anterior. Não sei se colocada pelo senador Eduardo Braga. É que depois do ocorrido no Amazonas, o Ministério alterou a sua política de monitoramento, controle e aquisição desses insumos no país, diante da falha evidente no Amazonas. Eu acho que a resposta que eu vou lhe dar é que nós levamos as ações de resposta para outro nível. Agora, em termos de aquisições e contratações, não foi alterado. O senhor acabou de dizer que foi alterado, senador, e agora não foi alterado? A pergunta, ela é uma pergunta com 3, 4 posições. Não, eu perguntei sim ou não. São verbos. São verbos. Deus. Controlar, monitorar, adquirir, então eu estou colocando. Olha, quanto à contratação e aquisição... Eu falei estratégia, e eu vou explicar. Quanto à contratação e aquisição, não. Nunca alteramos nada disso, nem podemos. Agora, com relação às demandas que estavam acontecendo de outros estados, e aí não deixa de ser o monitoramento, isso nós levamos para a Casa Civil e levamos todo o que envolveria outros atores. Foi isso que foi feito. Agora, como o senhor chama isso, eu não sei. Agora, eu chamo de estratégia, que reúne a estratégia foi alterada. A estratégia do Ministério? Sim, a estratégia sim. Mudou a estratégia? Sim. Tá bom, então eu considero respondida. Mudou a estratégia? Estratégia sim. O governo amazonense... Senhor presidente, eu só quero fazer uma colocação. Vossa Excelência e o senador Eduardo Braga são do Amazonas. Sim. Foi liberado ano passado 2.616 milhões. Que conversa é essa, rapaz? Sim, tinha dinheiro lá. Você não está falando a verdade, rapaz. Mas está aqui Você está mentindo. Não estou mentindo. Aqui está o valor. Você está mentindo, não, rapaz. eu não estou mentindo. Aqui está o valor liberado. Mentiroso, rapaz. Esse não, senhor. Pela ordem. Não pode mentir. Aqui está o valor não liberado. Não é verdade isso liberado que você para o governo do Estado. Isso é uma mentira. Não, senhor. Multiplicada para virar não, senhor, eu vou lhe mostrar o valor. Pela ordem. Vou mandar imprimir e vou lhe mostrar. Não me chame de mentiroso. Não sou. Não sou. Vou lhe mostrar agora. Vou puxar a tabela e vou ver quanto é que foi para lá. Esse recurso foi quanto é que não foi. Foi o dinheiro lá. Não é irresponsabilidade do governo federal. É do governo do estado lá do Amazonas. Pela ordem. Tenha a fala do relator, presidente. Senhor presidente. Por favor. Vamos seguir, que as coisas estão começando a ficar claras agora. Vamos começar. Não vamos aceitar provocação. Senhor presidente. Isso é provocação. Na volta. Eu fui governador, rapaz, lá de ser mentiroso. Mentiroso? Não enche meu saco. Esse é o momento em que a gente está na discussão da crise de oxigênio em Manaus. E ali, Luiz Carlos Rainz, senador que defende o governo na CPI, está apontando que foram enviados 2 bilhões ao governo do estado para o combate à pandemia. Só que o senador Omar Aziz, que é o presidente da CPI, já foi governador do estado. Eduardo Braga, que ele também alteou a voz para falar que a crise no estado do Amazonas de oxigênio foi pior do que o ministro Eduardo Pazuello, ex-ministro, está falando nesse momento, que a ajuda da Venezuela, inclusive, chegou bem antes que a ajuda do governo federal e também de artistas e outras entidades, pessoas que ajudaram nessa crise do Amazonas com a doação de oxigênios. É nesse momento, então, que a gente tem essa interrupção do som ali, justamente porque os ânimos voltam a subir. E é sobre a crise do Amazonas de oxigênio que Eduardo Pazuello é investigado a pedido da Procuradoria-Geral da República. E ele podia, nesses casos, ficar em silêncio por conta daquela decisão do Supremo. Pois é, por isso que a sessão foi interrompida, né, por conta dessa confusão. Daqui a pouquinho eles vão voltar. É claro, a gente segue acompanhando. Assim que eles voltarem, a gente vai voltar a acompanhar também.